Se você está procurando aí um compilado sobre o que o Hélio Couto fala sobre relacionamentos, principalmente focando aí nos diálogos, que fica muita dúvida, né, das pessoas de como conversar no relacionamento, eu foquei mais nessa parte. Fique aqui e assista. Claro que eu tentei ser a mais fiel possível no que ele fala, mas é sempre com o meu filtro. Então, claro que beber da fonte é sempre bom. E eu deixei embaixo, para quem gosta de ler, o resumo por escrito, tá? No meu blog. Esse link aí embaixo é do meu blog, você clica e você pode ler ele sempre que você quiser revisar os pontos que ele fala. Vamos começar? Eu vou olhar sempre embaixo porque eu gosto de anotar as coisas, tá? Porque eu não gosto de esquecer de falar os pontos. Primeiro ele fala que semelhante atrai semelhante, porque se você consegue atrair alguém é porque algo ressoa entre você e a pessoa, certo? Senão não haveria nenhum tipo de atração, por mais que você não tenha percebido, mas o que eu tenho de parecido com a pessoa, tem alguma coisa que tá ressoando ali no campo para ter a vida aí uma atração entre você e essa pessoa, certo? E também para um relacionamento duradouro é importante ser semelhante, sim, porque os valores devem ser semelhantes, né? Os desejos devem ser semelhantes. Ah, mas as diferenças às vezes unem. Não, o complemento, as diferenças que complementam unem, não as diferenças que são muito diferentes e acaba chocando e não dá certo. Não é um relacionamento que vai muito pra frente, certo? Segundo ponto, a aparência não importa. Ele fala que a aparência não importa, que o que importa é a energia, tá? A energia, então a gente gosta, gera o sentimento verdadeiro pela energia e não pela aparência. A aparência importa na primeira vista, porém, o sentimento verdadeiro ali é pela energia, a atração realmente, né? Já vi vários casos, né, que até gente que fala pra mim, nossa, a pessoa nem é tão bonita, mas eu sinto alguma coisa por ela, não sei porquê, mas é por conta disso, a energia que importa, não é a aparência realmente da pessoa, certo? Terceiro ponto, os relacionamentos são que nem receita de bolo, tá? Precisa dos ingredientes e os ingredientes nesse caso são os neurotransmissores. Então, precisa haver uma receita de bolo. O Hélio Couto fala que na psicologia aplicada existe um estudo sobre isso, que a paixão nada mais é que uma junção de ingredientes desse bolo para gerar a paixão, igual junção de ingredientes para fazer um bolo de chocolate gera o bolo de chocolate, mas isso precisa de tempo, igual um bolo de chocolate. Você coloca no forno, você não só mistura e come, né? Bota lá no forno. E para o relacionamento amoroso também, você gera aí os neurotransmissores na outra pessoa e espera o efeito ir, tá? Demora um tempo, leva um tempo. É por isso que ele fala que não é nada interessante ter contato físico com a pessoa antes de ser instalado aí o sentimento na pessoa, tá? Então, tem que evitar aí o contato físico. Você tem que dar o contato físico não pode ser assim do primeiro dia. Ah, mas tem exceções. Sim, tem exceções, mas você não sabe que tipo de pessoa você está lidando e a maioria funciona dessa forma, entende? Ou grande parte. E você não sabe com que tipo de pessoa você está lidando, tá? Eu sei lá que tem a história da Virgínia Fonseca com Zé Felipe, né? Que eles tiveram contato físico no primeiro minuto, né? No primeiro dia e tá aí casados, certo? Claro que eu já vi vários exemplos, porém não é a maioria, tá? Por isso que ele fala sobre isso. Também ele fala que não é difícil você conseguir um relacionamento. Existem bilhões de pessoas e nós, com nossa intuição, a gente consegue perceber nos primeiros 15 segundos se vai dar certo. Se vai dar certo no sentido de se vai ser viável, é interessante ou não, tá? Se vai dar certo, você só vai saber quando você for conhecer a pessoa. Nos primeiros segundos você vê se é viável ou não. Depois dos primeiros segundos, você vai conversar com a pessoa, se for viável. E você vai, nos primeiros 15 minutos, você vai entender se é interessante ou não é interessante. Se não for interessante, você solta. Se for interessante, você continua, tá? E aí que daqui a pouco a gente vai entrar aí nas conversas, como que você vai continuar, certo? Ele fala também, ele dá uma técnica
de criação de relacionamento. Como é? Você quer um relacionamento, certo? Você pega uma folha de papel, escreve o jeito que você quer esse relacionamento, que tipo de homem, o jeito que quer, como que você quer que ele te trate, mas isso tem que ser feito em mínimos detalhes. Por quê? Porque tudo que você deixar em aberto, o universo vai entender que tanto faz. Então aquilo lá, né, tanto faz. Então ele manda aí variáveis no que tá aberto. Então você tem que botar todos os detalhes, tá? Tudo que te importa, tudo que você lembrar. Bote. Ah, esqueci de botar que não ronca. Aí vem um que é bom, mas que fica roncando. Entende? Te incomoda. Melhor pegar os que não roncam, vamos falar assim, mas bota todos os detalhes que ele falou exemplo disso também, que uma casou, aí ela não sabia que o cara não tomava banho, ele ficava 4, 5 dias sem tomar banho, e isso incomodava muito ela, tava incomodando o relacionamento dela. Mas ela não percebeu isso nele quando conheceu ele. Por isso que é importante aí nessa técnica você colocar que tome banho, que faz isso. Mas assim, e também você bota, tá? Tudo que você quiser. Todos os teus valores. Se você quer sair de um relacionamento, também funciona da mesma forma e é mais rápido a criação, tá? Então, se você quer sair de um relacionamento e não sabe como, escreva todo dia num pedaço de papel. Eu e fulano estamos separados, eu estou bem, ele está bem. Em menos de um mês vocês vão estar separados, certo? É isso que ele fala. Enfim, vamos ir para a conversa. Ele fala muito que conversar é muito importante, porque você deve conhecer a pessoa. Depois dos 15 segundos que você acha interessante ou não, daí você vai para os 15 minutos de conversa, é interessante ou não? Se for, aí você continua, investe. Aí você vai para a parte aí do conhecer a pessoa, tá? E para conhecer a pessoa, como você vai conhecer uma pessoa? Conversando com ela. Tá, mas eu vou conversar o que com a pessoa? Ele fala que você tem que saber do interesse da pessoa e estudar qual o interesse da pessoa e vir aí estudada para conversar com a pessoa, certo? Eu vi esse tipo de dica assim em outros profissionais amorosos, tá? Então, quando ele falou isso, eu não achei ruim, eu não achei anormal, tá? Enfim, ele fala que você tem que estudar. Por exemplo, a pessoa especialista, daí ele dá esse exemplo em tamanduá. A pessoa especial ama tamanduás, gosta, quer saber de tudo, é especialista. Você tem que ir para casa depois aí de 15 minutos de conversa, tá? Lembrando, ele fala que quando você conversar 15 minutos com a pessoa, você deve deixar a conversa em aberto, deve fazer a pessoa ficar com vontade de conversar com você de novo. Uma dica, um exemplo, né? Fala pra pessoa assim, nossa, eu preciso falar uma coisa, mas eu tenho que ir, não sei o que, alguma coisa assim, para deixar a pessoa curiosa a respeito de você e para no outro dia vocês retomarem, certo? Nesses 15 minutos que você achou a pessoa interessante, aí você deixa em aberto, ou no mesmo dia você pode falar com a pessoa assim, tentar descobrir os interesses dela, tá? Ah, mas não deu tempo de descobrir os interesses dela. Você pode ver nas redes sociais, tá? O que ela curte, os interesses dela, o que ela curte. Aliás, o Hélio Couto fala que nos primeiros, se você pegar 300 curtidas, saiu uma pesquisa, se você pegar 300 curtidas que a pessoa dá nas redes sociais, você sabe muito mais dela do que ela mesma de si, certo? Enfim, mas ele não dá dica aí de olhar nas redes sociais da pessoa, mas eu já ouvi falar sobre isso. Você pode ir na rede social da pessoa, ver aí que grupo ela tá, o que ela segue, aí você talvez tenha uma visão do que ela goste para o próximo encontro. Mas se não deu tempo, aí no próximo encontro você deixa algo aberto, no próximo encontro você conversa sobre assuntos gerais e tenta ver ali os interesses dela. E logo deixa em aberto, tá? Para você dar tempo de você estudar o que ela gosta, tá? Por que é importante você estudar o que ela gosta, certo?
para vocês conseguirem ter diálogo. Porque se a pessoa adora tamanduás, aí você não sabe nada. Aí no outro dia você chega assim: oi, me fale sobre o que tamanduás comem. A pessoa vai te dar, ela vai responder, mas ela vai te dar uma aula sobre tamanduás. E não é interessante a aula, porque a aula não vai gerar conexão que você quer, tá? O que vai gerar a conexão que você quer é um diálogo. O diálogo, troca de ideias, tá? Troca de experiências, e isso vai entrelaçando e você vai se aprofundando. E não se preocupe, um assunto, o tamanduá vai ter inúmeros assuntos. Para quem é interessado em um assunto e especialista, cada assunto você consegue aprofundar, tá? Mas, claro, não saiba somente de um interesse, saiba de mais interesses e tente aí se especializar o máximo possível nos interesses da outra pessoa, certo? Enfim. E Hélio Couto fala o quê? Ele fala que você tem que, nessa fase de conhecimento, você tem que conversar. Por que você tem que saber sobre o interesse das outras pessoas? Da outra pessoa, porque você quer conversar o máximo possível com a pessoa para conhecer o máximo possível dela, tá? E segundo o Hélio Couto, ele fala que tem uma pesquisa de psicologia aplicada que fala que são necessários no mínimo 200 horas de conversa para você se conhecer alguém. 200 horas de conversa, entre parênteses, aprofundadas, tá? Não são conversas superficiais, são conversas aprofundadas. E para você ter esse aprofundamento de conversa, é necessário você saber do interesse da pessoa. Porque daí, por exemplo, a tamanduás, vai ter uma hora que vocês vão conversar tanto aí sobre tamanduás, ter a troca, que qualquer assunto, ele falou que qualquer assunto que você pegue, assunto sobre uma flor, assunto, se você olhar no microscópio com uma flor, você vai chegar aonde no final? Né? No átomo. Então o assunto vai ser aprofundado aí no vácuo quântico, você vai começar a chegar nos assuntos sobre, né, Deus, cosmos, essas coisas, e você vai conseguir captar quais são os valores da pessoa, o que ela quer da vida, certo? E claro, mas você vai fazendo aí esses tipos de perguntas que você lembra que você colocou na tua cartinha, quais são o que você quer da pessoa, então você faz uma pesquisa, umas avaliações da pessoa sutilmente, ela não pode sentir que está sendo entrevistada, mas você vai lá, pergunta, né, vai, conversa sobre o interesse da pessoa e vai perguntando as coisas, assim, sem ser entrevista, é sutil, certo? Ele fala muito isso na sutileza. E você vai conhecendo as pessoas. A pessoa, se chegou num ponto ali, dele dar uma técnica disso que eu paguei pra ver, tá? Eu não vou botar nesse vídeo, mas vocês já vão entender um pouco sobre a técnica. Se a pessoa tiver algo que não ressoa com você, você solta, tá? Nessa parte você solta, certo? Mas aí ele fala que para criar o sentimento são necessárias muitas conversas, tá? Além de conhecer, necessário muitas conversas. Ele dá exemplo da balconista lá que se ela atender o mesmo cliente durante anos e anos, vai surgir sentimento entre os dois, tá? Na minha opinião, isso eu achei um pouco assim, tá? Se ela atender 3 clientes durante muitos anos, então ela vai criar sentimento, ambos vão criar sentimentos, enfim. Vai virar lá um povo lá cheio de... Eu não sei, isso daí eu deixei um pouquinho aberto, certo? Mas eu trago isso pra vocês do que ele falou. Então, como conversar, a gente falou, né? Você tem que saber o interesse das outras pessoas. Primeiramente, você conversa assuntos gerais. Depois, você vai para o interesse do outro, sempre deixando as conversas em aberto, certo? E depois você vai começar a abrir confidências, assim, quando você vê que a outra pessoa tem reciprocidade. Porque quando a gente abre aí confidências, isso tá no livro, não tá no vídeo. Quando você abre alguma confidência, você estimula as outras pessoas a abrirem confidências também, tá? Mas isso tem que ser feito num contexto certo, não é de primeira, tá? A gente tá vendo aqui, né? Conversa geral, você vê os interesses dela, depois você conversa sobre os interesses dela,
E na medida que vai entrelaçando, você pode confidenciar algo ou esperar ela confidenciar e você confidencia, ou vice-versa. Depende aí muito da energia mesmo, né, do que tá rolando. E é importante para você conhecer outra pessoa, você expor ela às diversas situações diferentes. E ele fala, inclusive, que é bom você conhece uma pessoa no velório, você conhece uma pessoa em situações de crise. Por quê? Aí ele fala de um assunto muito, muito importante, das sombras, tá? Quando você casar com uma pessoa, você não tá casando somente com a pessoa, você tá casando com a sombra dela também. E o que é sombra? Sombra é tudo aquilo que a gente reprime. E se a gente reprime uma coisa, aquilo lá é uma energia viva. Ela vai aparecer de qualquer jeito externamente. A pessoa não vai ter que lidar com aquilo querendo ou não. Então, por isso que é importante você saber a sombra dos outros, certo? E você também tem que saber se você está projetando ou não, tá? Porque nós projetamos. Muitas vezes a gente nem quer conversar porque a gente acha que a outra pessoa gosta da mesma coisa que a gente gosta. Ele cita esse exemplo também. Ah, você não se importa em trocar fraldas de bebê. Aí você acha que a outra pessoa também não se importa. Mas quem falou que não se importa, né? Então, como que eu vou descobrir que ela gosta de trocar fralda? Pergunta pra ela, mas se ela mentir, porque ela vai querer vender o peixe dela, muitas vezes a pessoa mente, tá? Então, na grande maioria das vezes, dá uma mascarada, mas você consegue, durante muita conversa, por mais que ela minta, mas se você conversar aí as 200 horas, pelo menos com a pessoa, em algum momento você vai ter alguma informação que não vai bater com o que ela disse, e você vai entender que a pessoa, ela tava tentando vender o peixe dela, certo? Então, por isso que é muito importante conversar, para você conhecer as sombras, para você ver se você tá projetando ou não o que você quer na pessoa e não é real, tá? Por isso que muitas pessoas, elas se conhecem, ficam juntas durante 7 anos, mas aí na pandemia, por exemplo, teve que ficar, vamos falar, presos numa casa, dentro da casa, aí a pessoa olha para aquilo e vê a realidade, né? Cai tudo aquilo que ela projetou. Muitas pessoas namoram muitos anos, casam e se separam depois de 1 ano, porque elas caem na real, né? A pura verdade não tem como ser, né, mascarada aí pela projeção. Então, é importante você colocar a pessoa em diversas situações. Se tiver crises, melhor ainda que você analise a pessoa. E você tem que estar vendo, ele fala isso também, que você tem que estar vendo se está surgindo sentimento na pessoa ou não, tá? Se estiver surgindo sentimento na pessoa, você continua. Se não, você solta. Não, ou você continua, se a pessoa for igual a você continua, pode demorar muito tempo, mas você tem que ir conhecendo ela, colocando os gatilhos certos. E o que seria esses gatilhos certos, tá? Você pode colocar comandos na pessoa. Quando você vê que realmente te interessa e tá surgindo o sentimento, você começa a colocar comandos na pessoa. Por exemplo, ele fala o exemplo do trem, né? Que você vem e fala pra pessoa assim, o meu amigo, ele viu uma menina tão bonita no trem, tudo, e ele é tão tímido, e ele tá muito chateado agora, porque ele é tão tímido que ele não conseguiu abordar a menina foi, e ele tá pirado agora, só pensa na menina, perdeu, né, a oportunidade de conhecer a menina, e ele pensa que ele tá doido lá. O que isso gera na cabeça da outra pessoa? Isso gera uma sensação de perda de oportunidade, tá? Então, se você colocar esse tipo de comando no contexto certo para a pessoa, ela vai ficar pensando sobre aquilo e ela pode associar você a essa oportunidade, certo? Então, esse tipo de comando e arquétipos também para acionar aí os neurotransmissores. Por exemplo, a borboleta é um arquétipo de transformação, certo? Então você aciona aí a borboleta para, né, se você quer que a pessoa se transforme e tudo, mas tem que ser no contexto certo, entendeu? Aí você fala aí de lírios, de animais, que você tem que usar animais que sempre ficam juntos com uma pessoa só, tá?
Então, você tem que inventar uma história com o arquétipo. No outro vídeo, eu vou trazer aí exemplos, tá? Porque senão esse vídeo tá ficando muito longo. Mas o cuidado aí, tá? Não use assim fora do contexto, porque, por exemplo, da borboleta é arquétipo de transformação. A menina queria que o namorado se transformasse, fosse ambicioso, tudo. Botou borboleta, falou de borboleta pra ele foi se transformar, deu chute nela também, né? Além do da águia que a gente falou. Então tem que ser no contexto certo, tem que ver, né, se o teu relacionamento. Gente, eu fiz o máximo para resumir aí. Curta se você gostou, comente aí abaixo suas experiências e também veja aí os produtos que eu tô disponibilizando aí para vocês, que eu recomendo, beleza? Um beijo.